Enfoque Jurídico. O direito nos mais diversos assuntos que fazem parte do dia a dia do cidadão. Enfoque Jurídico. Com Miguelzinho Martins. Bate-papo com o autor. Sempre divulgamos em nosso programa decisões judiciais que mencionam a expressão jurisprudência. Mas afinal, você sabe o que isso significa? Você já entendeu o que isto quer dizer? Para esclarecer mais uma vez o tema, nós convidamos o Dr. Robson Barreirinhas, procurador do município de São Paulo, assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça e um dos organizadores do livro Jurisprudência Classificada, da editora Foco. Dr. Robson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Enfoque Jurídico. Boa tarde, Miguelzinho. Boa tarde a todos os seus ouvintes. É um prazer. Dr. Robson, o que é jurisprudência? Jurisprudência, Miguelzinho e ouvintes, é um termo utilizado de maneira ampla, para conjugar os precedentes jurisprudenciais, os julgados, principalmente dos tribunais superiores, que acabam orientando os julgamentos dos juízes de primeira instância e dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais também. Certo. Súmula também é uma modalidade de jurisprudência, doutor? As súmulas, os enunciados sumulares, são uma forma que os tribunais encontraram de fixar de maneira didática os precedentes jurisprudenciais, facilitando aí a pesquisa dos operadores do direito. Então, em vez de você ter que pesquisar uma série de precedentes, você lê lá uma determinada súmula que de maneira simples e objetiva, impessoal, resume a jurisprudência em relação a determinada matéria. Então, nós temos aí as súmulas do Supremo Tribunal Federal, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça. E agora, mais recentemente, nós temos também as súmulas vinculantes do STF, que tem uma força vinculativa, como diz o nome. Elas devem ser obrigatoriamente observadas pelos julgadores, pelos juízes de primeira instância e pelos tribunais inferiores. Certo. Isso para não haver aí decisões conflitantes, doutor? Exatamente. A observância dos precedentes jurisprudenciais fixados aí pelas súmulas e também pelos recursos repetitivos julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, tem essa função de uniformização, de maneira que duas pessoas que tenham a mesma questão levada ao judiciário não tenham decisões divergentes, o que iria contra o princípio da isonomia, Seria injusto que o mesmo problema fosse julgado, por exemplo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo de uma forma e pelo Tribunal de Justiça de Rondônia de outra forma. Para que isso não ocorra, é importante que todos os tribunais de justiça observem a jurisprudência fixada ou consolidada pelos tribunais superiores. Essa ideia de consolidação, de uniformização, é que vem sendo prestigiada pela legislação brasileira e pelos próprios operadores. Atualmente, cada vez mais, o direito brasileiro tem evoluído no sentido de observar e prestigiar os precedentes dos tribunais superiores. E, de novo, as súmulas vinculantes são um grande exemplo disso. Certo. Somente, portanto, em determinadas matérias já fixadas por súmulas vinculantes, não há como haver mais esses julgados divergentes pelos tribunais. É necessária a observância e isso acaba resultando em uniformidade, que é bom para todo mundo, Gera também segurança jurídica. Pelo que o senhor nos coloca, então, esta é a importância da jurisprudência para a solução dos conflitos judiciais. Exatamente. No momento em que se observa e se prestigia a jurisprudência, o cidadão e o operador do direito tem uma segurança maior de que aquela questão jurídica vai ser julgada de determinada maneira, ou seja, dá uma segurança de que não vai haver uma surpresa lá na frente. A pessoa que vai assinar um contrato, por exemplo, sabe qual é a interpretação que os tribunais darão em relação à lei aplicável àquele contrato, por exemplo. Um concursando, por exemplo, que vai prestar um concurso público, sabe hoje, por exemplo, que se ele passar dentro das vagas disponíveis ali no edital, ele vai ter um direito para ocupar aquele cargo. É um exemplo que eu estou dando aqui de uma jurisprudência recentemente fixada pelo STF e que tem se refletido aí nos julgados posteriores. Então, segurança jurídica me parece que seja a palavra-chave quando se fala em jurisprudência. Aproveitando a oportunidade, doutor, o que diferencia a jurisprudência da chamada doutrina? Quando se fala em doutrina, nós estamos falando no entendimento dos autores, dos estudiosos do direito. Então, quando o operador do direito busca lá um livro de Aleomar Baleiro, por exemplo, em matéria tributária, de Elídio Lopes Meirelles, em matéria de administrativo, ele está buscando a doutrina, o entendimento doutrinário, dos doutrinadores. Isso influencia, claro, os juízes, os julgadores, quando eles produzem a jurisprudência. Mas uma coisa não se confunde com a outra. Então, jurisprudência
é o conjunto de julgados, é o entendimento dos juízes, dos magistrados, enquanto doutrina é o entendimento dos autores. Uma coisa acaba influenciando a outra, mas, como eu disse, não se confunde. Agora, em relação a este livro, doutor, vamos reforçar em que ele contribui para o candidato a concurso público na área jurídica. Veja, os examinadores, eles têm observado essa evolução do direito, esse prestígio cada vez maior aos precedentes jurisprudenciais, à jurisprudência. Então, hoje, cada vez mais é comum que as questões de concurso público baseiem-se na jurisprudência. Então, você pegue, por exemplo, uma questão da FESP aqui de Brasília, é muito comum que ela pergunte alguma coisa assim, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual o entendimento em relação a tal artigo da lei? Então, o próprio examinador está pedindo do candidato o conhecimento dessa jurisprudência, o que é muito bom, o que é muito importante, porque é isso realmente que vai valer no seu dia a dia. O que nós fizemos foi captar essa tendência e colher a jurisprudência aí do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e classificá-la de uma maneira muito didática, muito voltada aos concursos públicos, conforme as matérias aí que são exigidas no concurso público. Por que isso? Porque hoje, se você entra lá no site do Supremo ou do STJ e busca a jurisprudência isoladamente, você corre o risco de encontrar um precedente que já está ultrapassado, por exemplo, né? Posso te dar um exemplo. Há um tempo atrás houve um julgado do STF dizendo que os fiscais tributários poderiam quebrar o sigilo bancário diretamente, por força da Lei Complementar 105. Então, eventualmente, um candidato que vai estudar pesquisando na internet pode encontrar um precedente e achar que essa é a jurisprudência atual. Só que logo em seguida houve um novo julgado pelo Supremo Tribunal Federal revertendo esse entendimento. Atualmente, entende-se que o fiscal que queira quebrar um sigilo bancário deve solicitar isso ao juiz. Então, veja, é importante um livro como o nosso aqui, que consolida e apresenta esses precedentes de maneira didática e conjunta, para que o estudante entenda a evolução da jurisprudência e esteja atualizado em relação a ela. Então, o nosso livro ele traz aí jurisprudência dos 3 últimos anos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, classificados de maneira muito didática e muito prática para ser utilizado. Então, um candidato, para se preparar bem no nosso entendimento, ele deve conhecer a doutrina, citada por você, né, os autores, fazer um bom curso, ler bons livros de direito, deve conhecer a letra da lei, porque isso é muito exigido pelos examinadores, e agora, mais recentemente, deve conhecer a jurisprudência, ou seja, como essa lei é interpretada pelos tribunais. Com esse tripé, doutrina, lei e jurisprudências, o candidato passa, então, a treinar, né, fazer questões de concursos anteriores, aplicar esse conhecimento. Nós entendemos que estudando essas 3 coisas e treinando, estudando a doutrina, a lei e a jurisprudência, e treinando bastante, o candidato fica muito bem preparado. Esse nosso livro atende a esse tripé, né? Essa questão da jurisprudência, essa questão de se conhecer os precedentes dos tribunais superiores. Portanto, é uma obra indispensável para quem está pretendendo ingressar na carreira jurídica. Essencial hoje, Miguelzinho, eu diria não apenas para quem quer ingressar na carreira jurídica, mas para quem também está na carreira jurídica, né? Porque um bom advogado hoje também precisa conhecer a jurisprudência, um bom juiz, um bom promotor precisa disso. Então o candidato precisa conhecer a jurisprudência, como disse, não basta conhecer ela topicamente, né? Ele precisa conhecer a jurisprudência em conjunto, evoluída, classificada da forma como nós apresentamos aqui, e também depois que passar no concurso público, lá estiver trabalhando, não se pode esquecer disso, tem que continuar se atualizando. Nesse aspecto é interessante até ressaltar que esse nosso livro, o candidato, o estudante que compra ele na livraria, ele pode depois atualizá-lo via internet, diretamente no site da editora, que isso é muito importante também. Então você vai ter lá um livro para estudar e vai também ir atualizando isso no site, para saber da jurisprudência mais moderna. É um estudo que não para, na verdade, é um estudo que deve ser contínuo. Olha, nós conversamos com o Dr. Robson Sakiyama Barreirinhas, procurador do município de São Paulo, assessor de ministro do Superior Tribunal de Justiça e um dos organizadores deste livro, Jurisprudência Classificada, da editora Foco. Doutor, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos que nos trouxe. Que é isso, Miguelzinho, estamos aqui à disposição. Um abraço para você e para os seus ouvintes.